seja muito bem-vinda. Você que está aqui, que está assistindo, estou muito feliz de iniciar hoje essa formação. Vou trabalhar a missa passo a passo. E eu começo falando o que é a missa. Então, o que é a missa? A missa é um encontro marcado com Deus que nos convida a participar da ceia que Jesus preparou para nós. É a celebração do sacramento da Eucaristia. Nós recebemos a Eucaristia, que é um sacramento, somente dentro da celebração eucarística, da missa, da ceia do Senhor. Então, é aqui que nós vamos nos alimentar, o espírito nosso, com a Eucaristia. Então, esse encontro é o momento onde nós vamos nos encontrar com o Senhor. Eu não sei se você sabe, mas o cristianismo é a única religião na qual Deus vem ao encontro do homem. Todas as outras religiões é o homem que busca a Deus. Porém, no cristianismo, Deus vem ao encontro do homem. Deus envia seu filho Jesus para mostrar o rosto humano de Deus e o rosto divino do homem. Olha que bonito! Então, essa é a nossa religião, a religião católica. Nós somos cristãos. E nesse encontro com Deus, nós vamos então, já que Deus veio até nós vamos agora nos encontrar com Ele. Todo domingo, todos os dias tem missa, mas pelo menos aos domingos, para o encontro da missa, para receber o sacramento, para celebrar a Eucaristia. A missa recebe vários nomes, como por exemplo, Eucaristia, que é a celebração eucarística, ou ceia do Senhor. É um rito organizado. Então a missa, ela é toda organizada. É um rito. Então um rito, ele é organizado com orações, com atos, com ações, todos eles muito bem ordenados para formar a celebração. Então a missa é um rito organizado de orações. Então, ela vai dando forma à celebração. O termo missa também pode ser entendido como missão, porque Jesus nos deu uma ordem: ide e evangelizai. Então, se nós saímos da nossa casa, nós vamos à missa. Quando nós saímos dali, nós também saímos em missão. A missão de evangelizar, a missão de viver na prática aquilo que a gente aprendeu na missa, tá certo? Então a missa também pode ser entendida como missão. Participar da missa é ter um compromisso com Deus no dia do Senhor para ouvir o que Ele tem a dizer para vivenciarmos durante a semana. Então, ali na missa, principalmente o padre tem o compromisso de fazer chegar até nós, leigos, a comunidade cristã, uma mensagem para nós vivermos durante a nossa semana. Então é muito importante que a mensagem realmente chegue até nós, das leituras, porque a gente se alimenta não só da Eucaristia, como também das leituras. Nós vamos ver isso no passo a passo lá, quando chegar na liturgia da palavra. Mas, então, nós temos esse compromisso também de conhecer o que Deus tem para falar para nós e depois colocarmos em prática durante a nossa semana, né? A missa não é um encontro qualquer, não é mais um encontro. Vamos lá encontrar a comunidade, vamos lá. Não, é uma reunião da família de Deus, onde ali se encontram todas as pessoas daquela comunidade para viver a oração, como filhos de Deus. São todos filhos de Deus. Todos nós. Agora, nós estamos reunidos dentro de uma religião, no caso, a religião católica. Somos cristãos, estamos ali para celebrar a missa, a celebrar a Páscoa do Senhor, celebrar a Eucaristia. Então, reunidos como filhos de Deus, estamos como famílias. E ali nós encontramos não só com Deus, como também com nossos irmãos. Então, como filhos, somos todos irmãos. Então, é um encontro da reunião da família de Deus em torno da mesa para a ceia sagrada, para uma conversa, um oferecimento e alimentar o nosso espírito. Então, é um encontro muito especial. Ali nós conversamos com o dono da casa e conversamos também com os nossos irmãos. De que forma? Seguindo o rito
da liturgia, rito litúrgico. Desta forma, nós estamos conversando todas as vezes que nós respondemos as orações, de alguma forma, em palavras ou em gestos, nós estamos comunicando, nós estamos conversando com a comunidade e também com Deus. Por isso, eu não sei se você sabe ou não, mas nós não devemos e não podemos fazer nenhum tipo de oração paralela à missa. Ah, Raquel, mas eu gosto de rezar o terço durante a missa. Não é correto. Por quê? Porque a missa já é um conjunto de orações. Você vai rezar o terço, você vai deixar de viver aquele momento rico da missa para você viver um momento mariano, que é uma devoção sua, linda, maravilhosa, com Maria, nossa mãezinha, mas você está perdendo as bênçãos e as graças da riqueza que é participar da celebração eucarística. Então, rezar terço não é uma prática que deve ser vivenciada por nós, principalmente por nós catequistas, que temos que ter este entendimento, esse conhecimento. Ah, Raquel, mas tem um monte de gente, aquelas senhorinhas que rezam o terço, tão lindo vê-las rezar o terço. Você sabe por que elas rezam o terço? Eu não sei se você sabe, mas a missa, antes do Concílio Vaticano II, que aconteceu lá em 1962 a 65, antes os padres rezavam a missa em latim e de costas para o povo. O padre não ficava como fica hoje, olhando para a gente, conversando com a gente. Não, ele ficava de costas para toda a assembleia, olhando lá para o Santíssimo e rezando toda a missa em latim. E ninguém entendia, as pessoas não entendiam a missa. Então o que elas faziam? Já que a gente tem que vir aqui à missa, vamos então aproveitar para rezar, já que nós não estamos compreendendo, não estamos rezando junto, nós vamos então rezar o terço. E começou então a devoção ao terço durante a missa. Mas hoje, principalmente depois do Concílio Vaticano II, nós não podemos mais fazer isso. Por quê? Porque nós compreendemos. A missa começou a ser rezada na língua nativa do povo. Em qualquer lugar do planeta que você vá, que tem uma igreja católica, você vai ter a mesma missa que tem na sua cidade, tem na China, tem no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, em qualquer lugar, é a mesma missa. A igreja é una. Santa, católica e apostólica. Então, é a mesma missa. Então, essa missa, cada um no seu lugar, rezando na sua língua, não justifica você rezar ou fazer uma outra oração. Assim, da mesma forma, conversar na missa com outra pessoa do lado, distrair quem está atrás, quem está na frente, é da mesma forma, você está prejudicando a celebração. Então, evite conversa. Agora que você vai conhecer a missa passo a passo, mais ainda, entender ainda mais a missa, aí que você vai falar, não vale a pena eu perder a oportunidade de rezar, de me aprofundar nas minhas orações com Deus e ficar conversando ou fazendo outro tipo de oração, ok? Na missa nós oferecemos a nossa vida, nossas intenções e projetos, nosso dia a dia para ser santificado. Olha, preste atenção nisso que eu vou falar. Assim como oferecemos a Deus o alimento que é colocado na mesa para o sustento do nosso corpo, cada um leva com alegria a sua oferta da semana, o que fez, o que viveu. Então, tudo aquilo que você fez durante a semana, que você viveu durante a semana, você leva para a missa. Ali você vai oferecer para Deus as coisas boas para serem abençoadas cada vez mais e aquilo também que não é bom, aquilo que não foi bom para você durante a sua semana, você leva, sabe para quê? Para ser transformado. Olha que lindo, você tem a oportunidade de levar e pedir para Deus transformar. Então, um acidente aconteceu, uma criança que ficou doente, tem alguém que não está bem, ou os negócios não estão bons. Então você leva, pede para Deus transformar. E lembre-se que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós vivemos no Cronos, que é o tempo cronológico, em grego, Cronos. E o tempo de Deus é o Kairos. Então, é um tempo completamente diferente do nosso. Mas Deus pede para que a gente leve para Ele
todas as nossas intenções, tudo aquilo que nós fazemos para que Ele abençoe e coloque a mão e derrame bênçãos e transforme. Se você tem fé, se você acredita, então como cristão, você pode confiar e levar para Ele. Então, esse é só uma introdução sobre a missa, o que é a missa. Agora eu vou entrar na primeira parte da missa, que é a procissão de entrada. Se você está anotando aí, anota agora, pega um caderno, um papel, para você anotar. Procissão de entrada. Eu vou explicar agora para você o que é a procissão de entrada, tá bom? Toda procissão manifesta o povo de Deus em marcha, a caminho. Povo de Deus caminha. Então você vê aquelas procissões que acontecem na rua, é o povo de Deus a caminho. Então imagina, a procissão de entrada da missa é o povo de Deus a caminho. Mas vamos entender como é esse povo de Deus a caminho. É uma procissão em direção A procissão em direção ao altar significa que o homem está caminhando em busca de Deus, com a vontade de se encontrar com aquele que é Pai. Então, quando o padre, junto com os ministros e junto com algumas pessoas que ele escolhe para entrar com ele na procissão de entrada, está representando todo o povo de Deus, está representando você e todas as pessoas que estão ali. Então, tudo é muito simbólico dentro da missa. Nós temos que entender isso também, essa simbologia. Então, a procissão é o povo a caminho, indo em direção a Deus, que é Pai. Então, é nesse sentido a procissão de entrada. Esse passo a passo, que é essa caminhada, essa entrada, até chegar lá no altar, ela relembra a travessia de Moisés com o povo pelo deserto, deixando para trás a escravidão e seguindo em busca da liberdade e da vida. Entenda que tudo o que Deus quer e faz gera vida. Gera vida. Então, se nós estamos indo em busca de Deus, é porque estamos deixando aquilo, a morte, a escravidão, a tristeza, as coisas ruins para trás e buscando aquilo que gera vida. Então, é para lá que nós estamos indo, para esse encontro. Esse é o sentido da procissão de entrada. Agora preste atenção, nós iniciamos a procissão de entrada quando nós saímos da nossa casa. Não é só ali na porta da igreja para dentro. Quando você sai da sua casa, você já vai iniciar a sua procissão de entrada. Você já vai a caminho da missa, levando junto tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que aconteceu para oferecer a Deus. Então a sua procissão já começa dentro da sua casa, na hora que você sai da sua casa para ir para a missa. Todo o caminho que você estiver indo para a missa, você já começa a meditar, a pensar, a ter esse encontro com Deus já na saída da sua casa. Preste atenção, quantas pessoas brigam no caminho para chegar na missa, chega na missa já brigado com o marido, com o filho, sendo que na verdade já é um momento que você já está entrando em procissão para ir ao encontro do Senhor. Então, que este momento da procissão de entrada seja consciente na sua mente, no seu coração, desde o momento em que você sai da sua casa para ir para a missa, tá bom? Antes de nós entrarmos na igreja, nós precisamos lembrar de limpar os pés. Preste atenção no que é e o que significa esse limpar os pés, pois não podemos levar sujeira para a casa de Deus. O Senhor disse a Moisés, tem uma passagem em Êxodo, capítulo 3, versículo 5, que Deus fala, o Senhor disse a Moisés, tire as sandálias, porque o lugar onde pisas é santo. O que significa isso? Este gesto significa que devemos fazer um exame de consciência enquanto estamos indo para a casa do Pai. Porque na hora que nós chegarmos ali, toda aquela tristeza, todas as mágoas, todas as coisas ruins fiquem fora, para que você leve ali para dentro todas as boas intenções. É óbvio que, como eu acabei de falar, você vai levar as coisas ruins também, mas já ressignificadas, já entendendo o que você quer realmente, que haja uma transformação
na sua vida e não levar aquela coisa ruim, aquela raiva para dentro da igreja. Então ali fora você já fez o trabalho com a sua mente, com o seu coração, na intenção de que realmente Deus vai transformar a sua vida, nesta intenção sua de deixar ali no altar do Senhor, na procissão de entrada, tá? Na procissão de entrada, nós nos colocamos a caminho junto com o sacerdote e das pessoas que participam, né? Levando no coração as nossas experiências vividas em busca de ânimo e força para iniciar a semana e continuar a caminhar. Então, essa é a intenção, que a gente consiga ter esse entendimento da procissão de entrada. Continuando, o altar, vamos lá. Então a procissão vai até chegar no altar. E o que é o altar? O altar é a mesa destinada à celebração eucarística. Então o altar é a mesa que está ali para a celebração eucarística, somente para isso. E ela geralmente fica num plano mais elevado para que todos vejam. Eu já fui em paróquias, e vocês também devem conhecer, que elas são umas descidas, ela desce assim, então como se fosse um estádio ou alguma coisa nesse sentido. Um teatro, né? Então, como se fosse uma arquibancada assim que desce. Então, os bancos vão descendo e o altar fica lá embaixo. Então, todo mundo vê o altar. Mas o altar, geralmente, a hora que chega lá embaixo, ele também tem 1 ou 2 degraus onde as pessoas sobem, porque ele tem que estar num plano mais elevado. Às vezes a igreja está em construção, ainda não terminou, não tem ainda o degrau, ainda não chegou nesse nível. Mas é só para vocês saberem que normalmente, quando se vai construir a igreja, o altar ele fica num lugar mais elevado. O altar é o lugar onde a terra se encontra com o céu. Olha que lindo isso, gente. O altar é o lugar onde a terra se encontra com o céu. A montanha sagrada onde Deus vem encontrar-se com o ser humano e onde o sacrifício reconcilia e une o mundo com Deus. Por quê? Quando eu digo que o altar está num plano mais alto, porque Deus encontrou-se com Moisés no alto da montanha e nós vimos Jesus muitas vezes subir a montanha também. Então a gente tem esse significado, esse entendimento de que no alto nós encontramos com Deus. Então o altar ele fica num lugar mais alto, é um lugar onde encontra o céu e a terra, é o lugar mais alto. E isso é a simbologia do altar. Agora, o altar é o próprio Cristo. Eu não sei se você já ouviu falar disso. O altar é o próprio Cristo. Ele representa a mesa da ceia do Senhor. É o próprio Cristo que se entrega como ceia, como alimento para nós. E o que mais? Ele representa a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, e por isso tem sentido de mesa de refeição. Aqui se justifica porque a celebração eucarística ou missa também é chamada de ceia do Senhor. Então, o altar é o próprio Cristo e ele representa a mesa que é a ceia do Senhor, tá? O altar lembra também a cruz de Cristo, que foi um altar onde ele ofereceu o sacrifício da sua própria vida. Porque no altar é que os povos pagãos faziam os seus sacrifícios, as suas oferendas. Então, era no altar. Por isso que é no altar que Jesus, que nós também celebramos a celebração. Porque o próprio Jesus é o Cordeiro de Deus imolado. É o próprio Jesus que oferece a sua vida. Então, o altar tem todo esse sentido, toda essa representatividade, que é super importante. O altar é o próprio Cristo, é a ceia, é a mesa, é o lugar onde celebramos a ceia do Senhor, que é o próprio Cristo que se entrega como alimento para o nosso espírito, para a nossa vida. O altar está ligado a sacrifícios que sempre existiram, como eu falei, e a primeira menção de altar se dá na passagem de Gênesis capítulo 8, versículo 20, onde Noé, depois que ele desce da arca, depois que a terra seca, ele desce da arca com a sua mulher, com seus filhos, com as esposas dos seus filhos, e ali ele
levantam um altar para oferecer animais e aves do melhor para Deus, em louvor a Deus. Então, a primeira vez que se fala de altar na Bíblia é em Gênesis 8, capítulo 8, versículo 20. É uma atitude de Noé como para oferecer um louvor e um sacrifício a Deus. Este altar que existe hoje nas igrejas é onde se celebra o sacrifício pascal de Jesus. Este sacrifício pascal, o que é o sacrifício pascal de Jesus? Paixão, morte e ressurreição. Então, toda missa, todos os dias, em todos os lugares, nós estamos celebrando o sacrifício pascal de Jesus. O altar é o trono de Cristo. O trono representa o próprio Cristo, que é o centro e a vida de toda celebração. Toda celebração é o próprio Cristo que é o centro, por isso que ele é o próprio altar. É o lugar sobre o qual ele repousa como vítima, como cordeiro pascal. Ele entregou a vida dele em sacrifício e é exatamente nesse sentido que nós entendemos Cristo como o próprio altar e como o cordeiro imolado. É a mesa do Senhor que alimenta constantemente a vida dos cristãos. Ok? Então aqui nós tivemos a explicação do altar, do que é o altar. É onde nós saímos em procissão desde a porta da nossa casa, caminhamos e vamos para chegar ao encontro de Deus na presença de Jesus Cristo. No altar do Senhor, é ali que nós vamos depositar as nossas ofertas, as nossas oferendas, e nós vamos ser transformados no amor de Deus e ser alimentados com o corpo e sangue de Cristo. E agora, lá no altar, quando o padre chega lá no altar, ele beija o altar. O que representa o beijo no altar? O beijo é um gesto nobre que simboliza o amor. E o beijo do padre no altar manifesta a sua alegria e o seu amor por Jesus, que é o centro da nossa piedade, que é o centro de toda a nossa atenção de amor, de devoção, de oração. É um gesto de adoração ao Senhor, aquele que um dia o chamou o padre, vem e segue-me, assim como a tantos outros pastores que nós temos. Então, ele beija o altar em sinal de amor, em sinal de adoração a Jesus, porque ele está beijando o próprio Cristo quando ele beija o altar. Agora que nós entendemos o que é o altar, nós entendemos agora o beijo no altar. Este beijo vem do desejo de louvar o Senhor no altar, consciente de que se trata de algo maior que um objeto litúrgico. Não é simplesmente ali um altar como um objeto litúrgico, é o que está por trás disso, que representa este altar. É um lugar santo e digno de louvor e de amor para todo cristão. Ok? Então agora nós entendemos o beijo no altar, porque o padre beija o altar. A próxima explicação que eu vou fazer agora é a seguinte: os gestos e posições do corpo durante a missa. Gestos e posições do corpo durante a missa. Ok, vamos lá. Segundo o documento Instruções Gerais sobre o Missal Romano, esse é um documento da igreja onde explica como vai acontecer e o rito litúrgico, o passo a passo como deve ser a missa. Então chama Instruções Gerais sobre o Missal Romano. Ali contém as normas para a celebração da Santa Missa, a posição do corpo dos participantes como sinal de comunidade. Entenda o seguinte: todas as vezes que nós levantamos todos juntos, nos sentamos todos juntos, caminhamos todos juntos, ajoelhamos todos juntos, é uma ação comunitária. É uma ação conjunta, é uma resposta que toda a comunidade está dando à celebração, uma resposta de oração. Então, a importância desses gestos, de cada um dos gestos que nós fazemos, é de modo único, comum, todo mundo ao mesmo tempo. A posição do corpo
Então, é sinal de comunidade, comum unidade da Assembleia. É comum, uma unidade, torna-se uma coisa só. Todo mundo levanta, é uma coisa só. Todo mundo senta, é uma coisa só, tá certo? Assim somos capazes de nos manifestar, não só com palavras, mas com gestos e atitudes também, formando um só corpo em um único movimento. Vamos entender agora cada uma dessas posições. O que significa e por que nós nos mantemos sentados durante a missa? Sentado é uma posição cômoda para quem está disposto a ouvir, meditar e falar sem pressa. Em Lucas capítulo 10, versículo 39, nós temos a passagem de quando Jesus visita Marta e Maria. Marta se põe a trabalhar e Maria senta-se para ouvir o Senhor. Olha que bonito a intenção, é um gesto, é uma atitude, sentar-se para ouvir Jesus falar. E é por isso que nós nos sentamos para ouvir as leituras durante a missa. Então, é um gesto, é uma posição cômoda, agradável de quem está ansioso, desejoso e preparado confortavelmente para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Durante a missa, nós ficamos sentados para ouvir as leituras e a homilia. São os dois momentos que nós ficamos sentados. Jesus também adotou essa posição para falar aos seus discípulos, numa atitude de proximidade e tranquilidade de quem deseja ensinar com o coração. Da mesma forma, quando nós também queremos essa aproximação, quem é catequista sabe disso. Ao invés de você ficar em pé, em pé e as crianças sentadas, o que você faz? Você se senta junto com eles, senta no chão, num tapete, em almofada, fica todo mundo muito mais próximo. Por quê? Porque isso gera proximidade, isso torna-se mais gostoso o encontro. Então, o estar sentado é porque está desejoso de ouvir. Tá bom? Vamos agora entender o que é a posição de pé. Por que nós ficamos de pé durante a missa? Em que momentos que nós ficamos? De pé é a posição de Cristo ressuscitado. Jesus ressuscitado está de pé. É também o símbolo da dignidade humana. Olha que bonito, porque a pessoa às vezes ela tá tão mal que ela vai caindo. Então, ela esmorece, ela se perde. Então a gente fala: levanta, porque você é digno. Então a dignidade humana, você tem que se manter de pé. Deus nos fez de pé. Sabe por quê que Deus nos fez de pé? Porque nosso sentido está voltado para o alto. E é para lá que nós temos que olhar, é para lá que nós vamos. Então, de pé é a postura que nós temos que ficar sempre na nossa vida, para continuar, para caminhar, para estar disposto a fazer algo, tá bom? Então, demonstra respeito e atenção àquele que está falando. Então, se tem alguém falando e você está, óbvio, quando você está sentado, você está mais confortável, está mais relaxado, mais tranquilo. Quando você está de pé, você está em sinal de prontidão. Estou pronto para ouvir e para fazer. Então vamos lá, vamos prestar atenção nisso. Demonstra respeito e atenção àquela pessoa que está falando. Disposição para obedecer e prontidão para servir. Estou pronto, estou de pé. Estar de pé durante a missa é estar pronto para caminhar em direção a Deus e aos irmãos. Então vamos ver, nós nos mantemos nesta posição para ouvir o Evangelho, ou seja, é o Senhor nos falando. É óbvio que eu vou ficar de pé para ouvir o Senhor com mais vontade, com mais ânimo. A postura de pé nos dá um sentido de disposição para ouvir com mais atenção e presteza ainda, tá? Então, continuando, para ouvir e responder às orações dos fiéis e receber a Eucaristia. É de pé que nós recebemos. A resposta à oração dos fiéis, nós damos essa resposta de pé. Por quê? Porque é uma resposta àquilo que
a igreja está rezando e pedindo, e nós estamos juntos, porque nós somos igreja, nós somos povo de Deus a caminho. Então nós temos que ficar de pé nesse momento. E também na oração do Pai Nosso, nós ficamos de pé, e nas 3 orações. A missa tem 3 orações. Nós vamos falar essas 3 orações. E durante a bênção final. Então, em todos esses momentos, nós ficamos de pé. Então, o sentido de estar de pé é nesse momento de prontidão, tá bom? Agora, de joelhos. Que momento que nós ficamos de joelhos? Estar de joelhos é uma posição de humildade e penitência, principalmente quando estamos em oração diante do Santíssimo Sacramento, que é a Eucaristia. Jesus vivo no altar ou no sacrário. Então são momentos que nós ficamos de joelho. Ajoelhar-se na igreja significa colocar-se em adoração a Deus. Fazemos isso quando o celebrante invoca o Espírito Santo. É somente na hora, na celebração eucarística, que o padre invoca o Espírito Santo para santificar as oferendas. É somente neste momento, na presença do Espírito Santo, que nós ajoelhamos. Então, este é o momento. Na maioria das igrejas toca o sino, como desperta, vamos lá, é para mudar de posição. Já está avisando que é para você ter uma atitude diferente. Então, é momento de ajoelhar na hora em que o padre invoca o Espírito Santo para santificar as oferendas. Então, este é o momento que nós ajoelhamos. E também após a comunhão, pois estamos na presença do Senhor, que acabamos de receber na Eucaristia. Quando o sacerdote, após a consagração, que ele diz: eis o mistério da fé, e é isso que eu queria falar antes, lá na posição de pé. Nós devemos imediatamente nos levantar com uma atitude do ressuscitado. Então, prestem atenção. O padre colocou a mão e invocou o Espírito Santo para santificar as oferendas. Ajoelha. Quando ele diz, eis o mistério da fé, é o momento de ficar em pé. Nós respondemos, neste momento aclamamos a Deus vivo e não Deus morto. Então nós ficamos de pé e respondemos: todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte enquanto esperamos a vossa vinda. Aí nós respondemos: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. É Deus vivo. Ou anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Essas 3 respostas, que muitas vezes são cantadas, nós já estamos de pé para responder, porque nós estamos em posição já de aclamar um Deus vivo. Então, se nós estamos falando de um Deus vivo, nós vamos nos manter de pé. Então, ajoelhado na hora da consagração, eis o mistério da fé, já levantamos, já ficamos de pé. Essa é a orientação. Eu fiz uma pesquisa muito grande para trazer todo esse material, todos esses detalhes. Aqui não tem tudo, tá? Mas é uma parte muito grande de explicação. Pelo menos é um pouco mais, às vezes, do que você já conhece, já sabe. E então é algo que eu aprendi, tá bom? Pode ser que o seu padre vai te dar uma outra instrução. Você pode até comentar isso com ele e perguntar para que ele te dê uma explicação diferente dessa que eu estou dando aqui para você, tá bom? Ok, então esse é o momento de joelho, e principalmente na consagração, joelho e ficar de pé depois, tá? Genuflexão, eu não sei se você conhece esse termo. O que é genuflexão? É um gesto de adoração que nós fazemos a Deus quando entramos e saímos da igreja, sempre diante do Santíssimo, diante de Jesus sacramentado. Se você passou pelo sacrário, você vai fazer uma genuflexão. O que é a genuflexão? É colocar o joelho no chão. Não é fingir que vai colocar o joelho, não. Finge assim, dá uma quebradinha de corpo e já faz um sinal da cruz meio que parecendo que tá abanando um mosquito. Não, é ajoelhar, botar o joelho direito no chão, o joelho esquerdo dobrado e faz o sinal da cruz.
Isso é uma genuflexão, chamado genuflexão. Então, é um gesto de adoração que fazemos a Deus quando entramos ou saímos da igreja, quando nós passamos por Jesus sacramentado. Se você não tá, se existe uma capela, a capela está lá do outro lado e você não está passando lá, você não tem necessidade de fazer a genuflexão, tá bom? Sabemos que Jesus está lá. Quando que nós sabemos que Jesus está? Vamos supor que você entra na igreja e você vai até o Santíssimo. Aí você vê uma luzinha vermelha acesa. É uma luzinha chamada luz perene. É uma luz contínua, ela não se apaga. Por quê? Porque ali dentro existe Jesus sacramentado. Uma hóstia consagrada, é Jesus presente ali. Então, neste momento, nós fazemos uma genuflexão. Ou nos ajoelhamos num genuflexório para rezar. Lógico, né? Não vai ficar de joelho dobrado. É só um gesto de ajoelhar, fazer a genuflexão e depois levantar. Então, eu já falei como é a maneira certa. Ok, então é mais um gesto a genuflexão. Outro gesto, a inclinação. A pessoa chega e faz uma ligeira inclinação. Essa inclinação, existem dois tipos de inclinação. Quando você pode ver que os leitores, quando eles estão sentados junto com a comunidade e eles vão fazer uma leitura da Bíblia, ele vai até em frente ao altar e faz uma ligeira inclinação em respeito, em adoração a Cristo e quando o Santíssimo está atrás do padre, porque às vezes o Santíssimo já está ali atrás, então está o Santíssimo lá atrás, está o sacrário, desculpa, o Santíssimo é o sacrário que eu quero dizer, o sacrário lá atrás com a hóstia, o padre no meio e o altar aqui na frente. Você faz uma inclinação, porque o altar nós acabamos de ver que é o próprio Cristo. Você não vai fazer uma inclinação grande, que é aquela que você pode dobrar até embaixo, até bem mais profunda, a gente chama de inclinação profunda. Você só faz inclinação profunda quando você entra numa igreja vazia, o padre não está ali atrás do altar, você só tem o altar e o sacrário, aí você faz uma inclinação profunda, uma adoração. E aí você não precisa fazer a genuflexão, então você faz a inclinação profunda. A inclinação curta, quando o padre está entre o altar e o sacrário. Então, você faz uma inclinação. A inclinação é um sinal de grande respeito e adoração diante do Santíssimo Sacramento. Por ocasião de uma bênção, os cristãos também podem inclinar a cabeça para recebê-la como sinal de humildade. Então, o padre vai fazer a bênção da água, vai aspergir com água, abaixa a cabeça como sinal de humildade para receber aquela bênção, para receber aquela água, entendeu? É isso. Durante a missa, quando é que também a gente inclina a cabeça? Quando são citados o nome da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quando fala o nome de Jesus, quando fala sobre Maria Santíssima, tem um momento na celebração eucarística que fala de Maria Santíssima, você pode inclinar a cabeça também, e quando é o santo do dia, é um padroeiro da sua paróquia, então também falou o nome do santo, você também inclina, tá? Então a inclinação existe para esses momentos. As mãos levantadas. É uma atitude daqueles que oferecem suas orações a Deus, significa súplica e entrega. Na doxologia final, que é lá por Cristo, com Cristo e em Cristo, muitas pessoas levantam só uma mão, outros levantam duas mãos. Eu levanto as duas mãos em concha assim, fechadinho, e levanto bem alto. Por quê? Porque é um momento onde eu estou oferecendo a minha oração a Deus. Então, é o momento de oferecer oração. Então, você pode fazer este gesto de levantar as mãos também. As mãos juntas é uma atitude de piedade de quem está rezando. Piedade, de devoção. Então, você está rezando a Ave Maria, a gente reza, a gente junta as mãos assim, junta as mãos assim. Também são formas de você... são atitudes, são gestos que nós fazemos durante a celebração. O silêncio também é uma atitude. Então, tem momentos que são fundamentais e que existem dentro da missa, da celebração eucarística, dentro do rito litúrgico, né? Então, o Senhor fala no silêncio do coração. Deus nos fala no silêncio. E quando existe o silêncio, sinta a presença de Deus ali, junto de você.
Então, o silêncio é o Senhor falando ao nosso coração. É oportuno fazer silêncio durante a missa para interiorizar aquilo que o Senhor diz. Muitas vezes depois da comunhão, o padre fica sentado, quietinho. Por quê? Porque ele está interiorizando, sentindo a presença do próprio Cristo Eucarístico. Ele está interiorizando a palavra que o Senhor falou ali na missa, que ele vai depois levar para a vida dele, para a semana dele. Assim também somos nós. É momento de silêncio. E depois de cada oração, onde o padre fala oremos, que são as 3 orações da missa, oremos, dá-se um tempo, faça alguns segundos de silêncio para o padre fazer a oração. Porque é momento onde nós nos concentramos para fazer também os nossos pedidos para que o padre depois faça a oração do dia ali e em conjunto com as nossas intenções. Então, é momento de silêncio também. Então, esses são os gestos e posições do corpo durante a missa e algumas atitudes que nós... Bom, continuando então... Vamos agora para os ritos iniciais da missa. Os ritos iniciais, a missa, ela tem 2 ritos, os ritos iniciais e os ritos finais. No meio, entre um e outro, nós temos a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Então, os 2 ritos é como se fosse um sanduíche. Rito inicial, rito final e no meio recheio, liturgia da palavra e liturgia eucarística, tá bom? Então, hoje eu vou ensinar para vocês aqui agora a explicação dos ritos iniciais, tá bom? Então, os ritos iniciais, a finalidade dos ritos iniciais é fazer com que os fiéis, toda a comunidade reunida, né, se torne um povo só, único, tá? Então, essa é a intenção do rito inicial, é chamando todo mundo para viver um só momento, uma só unidade na celebração do sacramento da Eucaristia, na celebração eucarística. E que eles se disponham a ouvir a palavra e celebrar dignamente a Eucaristia. Então, o rito inicial ele tem como proposta unir todo mundo para a palavra e para a Eucaristia, tá bom? O que nós temos como rito inicial? O que consta no rito inicial? O canto de entrada faz parte do rito inicial. Então, na procissão de entrada, geralmente tem um canto. Então, o canto dá início à celebração e tem como função, além de acompanhar a procissão de entrada do sacerdote, dos ministros, ele favorece a união dos fiéis, envolvendo-os no mistério do tempo litúrgico ou da festividade celebrada. Quando não existe o canto, o sacerdote lê a antífona de entrada, que é uma oração introdutória. Quando tem o canto, o padre não faz essa oração. Quando não tem, ele faz. Então vamos entender. O canto de entrada, geralmente, óbvio, ele tem que estar em sintonia. Todas as vezes que eu levanto a mão, escurece a imagem. Não sei se escurece para vocês também. O canto de entrada, ele tem que estar em sintonia com o tempo litúrgico. Se nós estamos no tempo comum, é um tipo de música. Nós estamos na Quaresma, é outro tipo de música. Na Páscoa, é outro tipo de música. No Natal, é outro tipo de música. Entenda que sempre a música, ela tem que ser coerente com o tempo litúrgico que nós estamos vivendo, tá bom? Então, e se nós estamos celebrando uma missa em louvor a Nossa Senhora, porque ela é a mãezinha da nossa paróquia. Na minha paróquia, Nossa Senhora das Dores, na cidade de Campinas, nós vamos celebrar a Imaculada Conceição. Então, o canto ele passa a ser todo um canto mariano, embora a missa seja cristológica, Cristo como centro. Quando nós temos uma celebração de Maria, porque em louvor a Nossa Senhora, é lógico que os cantos serão marianos. Então, é cristocêntrico, na verdade, a missa ela é cristocêntrica, porque Cristo é o centro da celebração. Mas eu estou dando um exemplo de Maria quando tem uma missa específica de Nossa Senhora, tá bom? Ou quando é de algum santo, então tem algumas músicas específicas do santo, então vamos cantar a música, tá bom?
Então, o rito inicial começa com o canto de entrada. O segundo item do rito inicial é a acolhida do padre. Depois da procissão de entrada, então nós já falamos da procissão de entrada, agora nós vamos falar da acolhida. O padre já beijou o altar, já está no lugar dele, já cantou a música, o padre vai acolher a comunidade. Então, o sacerdote acolhe a assembleia, sejam todos muito bem-vindos, que alegria, é momento de reunir, é um momento de receber a comunidade como única, em comum união para a ceia do Senhor. Ele vai fazer o sinal da cruz, é o nosso sinal que nós pertencemos a Cristo, somos de Cristo desde o nosso batismo, o momento em que os nossos pais, quando nós éramos crianças, desejaram que recebêssemos o Espírito Santo, que é o Espírito que esteve com Cristo durante a sua vida terrena. A cruz é o selo que recebemos no dia em que nós fomos batizados. Então, neste momento, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E nós respondemos o amém. O padre fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o povo responde amém em alta voz. Nós temos que responder à altura, gente. Não pode ficar todo... Imagina se o povo todo responde assim, amém, amém. Um baixinho, quietinho. Não, não é. Tem que ser uma resposta única. Todo mundo em alta voz respondendo o amém. O amém, como todas as outras orações também. A cruz pode parecer um instrumento, olha que interessante, né? Porque muita gente tem um entendimento errado da cruz. Então, a cruz pode parecer um instrumento de vergonha e de desespero, mas torna-se gloriosa e triunfante para os discípulos e para todos os cristãos, como sinal da salvação dos homens, ou seja, foi pela cruz que nós fomos salvos de todos os pecados e foi passando por ela que Cristo morreu e ressuscitou. Foi exatamente na cruz que Jesus morreu e ressuscitou depois da morte dele. Quando vemos a cruz ou fazemos o sinal da cruz sobre nós, devemos ter em mente que ela é sinal de salvação e não somente sinal de dor, de sacrifício. E não é preciso beijar a ponta da mão após o sinal da cruz e nem fazer o sinal da cruz na hora de comungar ou quando se faz a genuflexão. Não tem necessidade de beijar a mão depois que faz o sinal da cruz. Não tem necessidade. As pessoas têm hábitos, mas isso não significa que o sinal da cruz é o sinal que tem que beijar a mão. Comungou, faz sinal da cruz? Não tem necessidade. Não tem necessidade. A genuflexão, você fez a genuflexão, você quer fazer? Pode fazer, mas não tem necessidade. Já é um sinal de adoração, tá bom? Então, é isso. Ok, vamos lá. Então já falamos do canto de entrada, já falamos da acolhida, que o padre inicia acolhendo as pessoas e fazendo o sinal da cruz, ok? Deixa eu ver o que mais aqui tem. Depois disso tem o ato penitencial, que também faz parte do rito inicial. Concluída a saudação, o sacerdote ou ministro da palavra, nós estamos aqui falando também de ministro da palavra, tá? Ele convida a assembleia para que se volte a Deus misericordioso e peça perdão das suas faltas cometidas durante a semana. Lembra que lá na procissão de entrada, que começa no degrau da tua casa, quando você pisa na calçada, ali você já vem fazendo um trabalho com você sobre como foi a sua semana e o que precisa você trabalhar. Então, neste momento do ato penitencial, você já tem fresquinho na sua mente o que aconteceu com você, para você pedir perdão para Deus, para que realmente, lembra que eu falei que a gente leva também as coisas ruins para que seja transformado? É nesse momento que você vai pedir perdão a Deus para que haja uma transformação também na sua vida, tá? Então, você vai pedir perdão das suas faltas cometidas durante a semana, reconhecendo-se como pecador limitado. Somos pecadores todos, somos limitados para recebermos o alimento da palavra e da Eucaristia com o coração aberto e feliz diante de Deus. Nesse momento é o momento onde a gente se limpa, a gente se
liberta das coisas ruins, dos sentimentos ruins, para nós podermos receber mais, com maior amor ainda, com maior abertura, a palavra de Deus e a própria Eucaristia. O ato penitencial não tem o mesmo valor do sacramento da confissão, tá bom? Da reconciliação, mas coloca a pessoa em contato com Deus para uma reconciliação inicial. Por isso é importante o ato penitencial. E que vai levar a pessoa a buscar o sacramento em caso de pecado grave ou mesmo pecados mais leves, que são os pecados veniais, que a gente também precisa confessar. Então, o ato penitencial nesse momento, ele nos faz relembrar o que aconteceu, que a gente precisa se libertar e ficar bem, se sentir bem para receber a palavra e a Eucaristia. Ele pode ser substituído pela aspersão da água benta também. Muitas vezes, em algumas celebrações, o padre faz a aspersão da água benta e não tem o ato penitencial, porque a aspersão da água benta já é o ato penitencial. Em seguida, inicia-se o Senhor tem de piedade de nós ou Kyrie eleison, e a não ser que já tenha sido rezado no próprio ato penitencial. Se já foi rezado, não vai rezar de novo. Kyrios, em grego, significa Senhor. Kyrie eleison é Senhor, vós sois piedade, Senhor, vós sois misericórdia. Então, por isso que a gente canta o Kyrie eleison. É uma verdadeira aclamação à misericórdia de Deus. Na tradução latina, quer dizer, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Christe eleison e Kyrie eleison também. Então, o ato penitencial é esse momento de nós nos reconciliarmos com Deus e fazendo nossa conscientização de como está a nossa vida cristã e como foi a nossa semana e como nós queremos que seja daqui para frente, tá bom? E quase terminando, depois do ato penitencial, nós temos o Glória. Então, o Glória é um hino oficial da igreja, reunida no Espírito Santo, no qual, desde a antiguidade, glorifica a Deus Pai e a Deus Filho, e lhes apresenta suas súplicas. No advento e na quaresma não se recita nem canta o Glória, tá bom? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Então, toda esta oração, ela não é recitada nem cantada nesse tempo do advento e nem na quaresma. Então, é um hino oficial da igreja, em louvor, né? Reunida no Espírito Santo, onde glorifica Deus Pai e Deus Filho, tá bom? Então, essa que é o sentido do Glória no rito da missa. E para finalizar o rito inicial da missa, então lembrando, começando o rito inicial, o rito inicial e o rito final são partes da missa, e o recheio é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. O rito inicial é composto do canto de entrada, a acolhida do padre, o ato penitencial, o Glória e a oração da coleta. Então, o que é a oração da coleta? É a primeira oração. São 3 orações que terminam dizendo que na unidade do Espírito Santo, vosso Filho é sempre na unidade do Espírito Santo. Eu vou responder aqui agora, já vou falar exatamente como é. São as 3 orações que falam isso. Então, essa oração é feita, a primeira oração, que é logo depois do Glória, antes da primeira leitura, tem essa oração, chamada oração da coleta, que é a oração inicial. O que é? Vamos entender essa oração, porque você, quando for à missa agora, você vai entender e vai ouvir esta oração de um modo diferente. Essa oração é feita em nome de toda a comunidade, pelo celebrante que recolhe, que coleta, por isso que chama oração da coleta. Ele coleta os pedidos e orações da Assembleia. Por isso que ele fala, oremos, e faz uns segundos de silêncio, para que a própria Assembleia, para que nós todos coloquemos as nossas intenções nessa primeira oração, e o padre acolhe isso, toda essa intenção,
e reza a oração do dia. Então, ele nos coloca diante do sentido da celebração do dia. Então, naquele dia, nós somos colocados ali. Após o padre dizer oremos, é necessário se fazer silêncio para que cada pessoa faça a sua oração, como eu já expliquei. Após o silêncio, o celebrante recolhe os pedidos levantando as mãos. Sempre, gente, nessas orações, o padre, é que eu tô aqui, não cabe, né? O padre abre os braços e levanta as mãos, levanta para os lados assim. Ele levanta as mãos e ele reza. E conclui a oração com as seguintes palavras: por nosso Senhor Jesus. Sempre toda a oração é por Jesus Cristo que nós estamos pedindo. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Ou, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. E a Assembleia responde aclamando em alta voz: Amém. Lembra que eu falei que o amém, ele é forte? Então vamos começar agora a responder um amém bem bonito, tá bom? Nessa oração inicial, nas 3 orações também, sempre que tiver o amém. E depois do Pai Nosso não tem amém, tá bom, gente? Então não fale amém depois do Pai Nosso, porque não tem dentro da liturgia. E a oração não é para que Deus, olha aqui, a oração não é para que Deus faça a nossa vontade, mas para que façamos a vontade de Deus. Tem uma frase bonita que o padre Fulgêncio Piacentini, ele disse certa vez, e eu vou encerrar aqui a nossa live com esta frase dele: para ser cristão, a gente precisa fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Olha que bonito. Para ser cristão, a gente precisa fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Isso é aceitação. Então, eu termino aqui, encerro aqui agora a primeira parte da missa. Então, hoje nós falamos sobre o que é a missa, a procissão de entrada, o altar, o beijo no altar, gestos e posições, sentado, de pé, de joelhos, genuflexão, inclinação, mãos levantadas, mãos juntas e silêncio. E demos início à parte que é o rito inicial da missa, que é a primeira parte da missa, que está incluído o canto de entrada, a acolhida, ato penitencial, o glória e a oração coleta. Fique com Deus. Um beijo no coração e a gente na nossa próxima live dando continuidade à missa passo a passo.